Os amigos que fiz aqui da última vez que vim. Vou mostrar para vocês um vídeo. Os irmãos foram lá, alguns irmãos foram lá na comunidade visitar. E eu até comentei isso aqui na escola dominical. Comento de novo, a missionária está lá há mais ou menos 13 anos, evangelizando, fazendo o trabalho. E aí vários irmãos lá e o povo se converte. A gente não entende isso, é coisa de Deus, né? Deus mesmo que faz a obra, que faz o trabalho. E a visita dos irmãos foi muito impactante na minha vida, na vida da missionária e na vida de toda a comunidade. Eu falei também, comentei aqui, que eu nunca vi isso, né? Esse movimento tão grande da igreja a ponto de ir no campo missionário visitar. Isso é fantástico, isso é raro. Então, louvado seja Deus pela vida dos irmãos que não só se preocupam em investir financeiramente, mas também estar indo no campo, participando do trabalho, ali vendo. Isso é fantástico. Louvado seja o Senhor pela vida dessa igreja, que se envolve mesmo com missões. E vou passar esse vídeo aqui para vocês verem. Tem, nesse vídeo tem o testemunho de algumas pessoas que foram impactadas pela vida dos irmãos. E tem algumas fotos também. Então, vamos. Hoje nós fizemos super a pajé, uma torta muito linda fizemos para ela. Muito legal para todos vocês aí. O irmão Adriano, o irmão Paulo, o irmão Lauro, a irmã Sueli. Um beijo para a irmã. Muito boa, legal. Eu espero vocês de volta agora no vídeo do verão. Para ver a gente. Eu espero, né, que a gente fazer outra surpresa também para vocês. Essa é a flor. Eu aprendi muito com vocês, foi um tempo maravilhoso, de bênçãos aqui, foi muito bom poder brincar, ir com vocês, também aprendi mais a palavra do Senhor. Realmente vocês são muito especiais, são muito amados aqui por todo mundo, e foi muito bom estar com vocês. É isso aí, um beijão e um abraço. E eu quero agradecer a visita de vocês, que nós estivemos aqui, e que Deus possa abençoar a cada dia vocês, a família de vocês também, e que vocês possam sempre investir em missões e não desistir do propósito que Deus tem na vida de vocês. E também eu quero agradecer muito a Deus, principalmente a Deus, porque Ele que enviou vocês aqui na comunidade. E que a gente vai esperar também vocês virem sempre para cá. E eu quero mandar um beijo para as meninas, para os jovens de Barco, que eu estou com muita saudade. E um beijo para vocês. Tchau. Graças a Deus, irmão. Dou assim, sempre amei quando lembro de vocês. Sabe que Deus está trazendo os nossos para a igreja,
agiu de uma maneira maravilhosa e tão surpreendente, assim, até através de vocês. Muito obrigada por tudo. Amém, glória a Deus. Vocês não têm noção do impacto que foi naquela comunidade com a visita de vocês. Com as ofertas também estão trabalhando lá, a igreja está ficando cada dia mais bonita, a casa da missionária também. Louvado seja o Senhor. Bom, meu nome é Jéssica, eu estou estudando lá no Palavra da Vida, estou fazendo o 3º ano do curso, né, de bacharel em comunicação e missões. Pode passar aí essa parte bem rapidinho. E se você não sabe o que é uma comunidade ribeirinha, eu sei que muitos já sabem, já têm visto, mas eu vou explicar bem rapidinho. São pessoas que moram na beira do rio, eles vivem de farinha, caça, pesca, nessa casa de farinha, pesca, caça, dormem em rede. Lá na comunidade, alguns já dormem em cama, mas os mais sentidos, esses são os membros da nossa igreja lá na comunidade. Essa é como era antes da igreja, pode passar, como está agora, linda, feita com tudo do bom e do melhor do Senhor. Pode passar, isso era um culto, pode passar. E aí um culto lá na nossa igreja, culto de inauguração, tinha bastante gente. A Adriana ali emocionada, ela não conseguiu nem cantar. Meu Deus, filho, sério, a gente está vindo do Rio, a gente está vindo visitar uma outra comunidade, pode passar. E os ministérios desenvolvidos lá nessa comunidade, onde eu faço o ministério. Eu estudo de segunda a sexta no seminário e no sábado eu vou para lá, para a comunidade. A gente sai às 7 horas da manhã, rapidinho a gente chega 1h30 da tarde lá na comunidade. Então aí a gente também faz discipulado com as meninas, pode passar. Tem a escola bíblica das crianças, são 2 classes. Essa aí é a minha classe, de 7 a 12, são comportados. E essa é a classe da Aina, que é uma outra seminarista também, né? Ela pega os menorzinhos, o Gitinho, como eles falam lá. Isso aí é evangelismo, que a gente faz à tarde com os adolescentes. O pastor Sérgio teve a oportunidade de falar nesse momento que a gente faz de brincadeira, mas é bem voltado para o evangelismo. A droga já chegou lá, irmãos. Então, a gente é uma luta para trabalhar com esses jovens, não fazendo atividade, para eles ficarem na igreja e não mais para falar de Jesus, que é ele que transforma. Então a gente faz esse momento, a gente tem todo cuidado, ser um momento bem evangelístico mesmo ali com esses jovens. E eles têm ido. Aula de violão, eu dou aula de violão para alguns adolescentes e agora para 4 crianças, uma de 8 anos, é a coisa mais linda ver elas tocando violão, muito legal. Pode passar. Isso aí foi um dia muito legal que a gente teve com as crianças. Pode passar. Então, o pastor pediu para compartilhar alguns pedidos de oração, alguns agradecimentos. São muitos, pastor. Coloquei assim alguns. Eu sei que a gente tem orado, então motivos de agradecimento. Pode passar. Louvamos a Deus pelas obras da igreja e da casa da missionária que estão sendo feitas com a contribuição dos irmãos. Eu achei muito legal uma coisa interessante, que você investir na igreja, né, investir na obra, mas eu fiquei emocionada quando eu soube que os irmãos estão ajudando a construir a casa da missionária. Isso é muito legal, ter esse carinho com o missionário. Eu fiquei impressionada. Raro isso, viu? Raro isso, muito bom. Louvado seja o Senhor, porque não estão não só cuidando da igreja, ajudando a igreja, mas também a missionária. Ela está muito grata também, está muito feliz quando eu chego lá, ela está vibrando. Então, pelas pessoas que estão reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador, a Flor, aquela que falou, mandou um abraço para todo mundo, que é fruto da visita de vocês, né? Ela se converteu e eu chegava na comunidade, via a Flor bebendo, fumando, falando palavrão, e hoje eu chego lá, é outra Flor. Só Jesus, né? Jesus que faz. Porque só Deus que faz essas coisas mesmo. Então, pelos crentes que estão no dia mais firme no Senhor. É incrível essa parte dos que já se converteram, que eles têm uma fome para sempre da palavra de Deus incrível. Né? Quando eu levo uma mensagem, às vezes nos cultos, eu posso ficar falando 20, 30, 40 minutos, eles ficam
Os desafios são com os adolescentes e jovens, eles têm frequentado a igreja e eles precisam ser discipulados. Isso é uma coisa muito importante que está acontecendo na igreja, discipulado. Só que a gente não tem muita gente, né? Sou eu, uma outra seminarista, a Alma, o Guilherme, que agora está indo para lá, e a Adriana para discipular muitos adolescentes e adultos também, né? Então, está sendo um desafio, porque a gente quer discipular eles, a gente quer ensinar a palavra de Deus para eles. Então, é um dos desafios. Pode passar. Capacitação para os seminaristas também ensinarem os já convertidos a trabalhar na igreja. A Débora veio aqui, a gente está orando para estar ajudando ela a trabalhar com crianças, né? As crianças da escola dominical, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. E a Débora, ela já dá aula de escola dominical no sábado à noite. Então é um desafio para a gente treinar esse pessoal, né? Porque não adianta estar precisando, vamos colocar qualquer um, dá para ser assim, precisa ser treinado mesmo para ensinar a palavra de Deus, né? Então é um desafio que a gente está tendo esse ano, de treinar essas pessoas para discipular e ajudar a gente também com essas crianças, adolescentes e jovens. Bom, essa aí é a minha maior dificuldade, que são as palavras diferentes que você nem imagina que existe, mas existe lá. Pichichi, tubustela, ralhar, pisa. Você pode olhar essas palavras e acho que colocar um significado nela. Apaga, não é esse significado. São coisas totalmente diferentes. Por exemplo, eu nunca ia imaginar que papagaio é pipa, né? Eu vou brincar de papagaio. O que essa criança vai fazer com o pobre do papagaio? Não, ela vai soltar pipa. Então, tem muito mais que isso aí. Essas coisas que eu consegui lembrar, né? Para colocar aí. E por que eu quero aprender essas palavras, o significado delas? Pode passar? Para melhor comunicar o evangelho. Se você não está ali vivendo com o povo, manda o povo. Às vezes eu estou dando escola dominical para as crianças, elas não estão entendendo nada, eu estou achando que elas estão entendendo tudo. Então, aprender a linguagem do povo para poder comunicar melhor o evangelho é essencial. E eu peço que vocês orem por isso, pessoal ri quando eu falo que essa é a minha maior dificuldade. Né? O pessoal pensa, com comida, com clima, com saúde. Não, minha maior dificuldade é entender o que esse povo fala para poder melhor comunicar o evangelho. Então, orem por isso. É uma das dificuldades. Bom, pedido bem específico. Esse aqui é meu xodó. É a Dona Creuza. Dona Creuza, eu amo essa mulher. Pela vida espiritual dela. Ela não sabe ler nem escrever, analfabeta. Mas ela é de uma incrível, como ela tem fome também da palavra de Deus, né? E ela fica às vezes até triste que ela não consegue ler a Bíblia, mas ela acorda 4 horas da manhã e fica orando até as 7. Eu falei, Dona Creuza, eu fico constrangida do seu lado. Eu fico constrangida do seu lado, né? Não tem teologia, não tem estudo que pare ver um negócio desse, entendeu? Não adianta nada você ter muito conhecimento, eu estar estudando lá e não ter intimidade com Deus. A intimidade que eu tenho, que essa mulher tem com Deus é incrível. Ela, no momento de testemunhar, ela chega lá com as palavras dela, ela fala, prega o evangelho e louva a Deus mesmo. Então, pela vida espiritual dela, que Deus fortaleça ela nos caminhos dele, né? Ela tem muitos filhos, e ela ora para esses filhos dela para eles estarem na igreja. Só tem uma das filhas dela, acho que ela deve ter uns 10 filhos, e só tem um que é da igreja. Então ela ora muito pelos filhos dela. E essa é a Dona Ádila, mãe da Débora. Todos aqui conheceram a Débora, né? Acho que a maioria, quando ela veio aqui. Essa é a mãe dela, a Dona Ádila, e essa aqui é a irmã dela, a Daniela, que está frequentando a igreja. Ela está grávida, mas ela ainda não se entregou mesmo a Cristo. Então, um pedido de oração para essas duas irmãs. Elas gostam de estar na igreja, elas trabalham também quando a gente precisa, elas ajudam a gente, mas o que salva mesmo é reconhecer a Cristo, né? Por mais que elas trabalhem na igreja, que elas se envolvam, então elas precisam de oração. A Débora ora muito pela vida da mãe dela, que batia nela porque ela ia para a igreja, hoje ela já deixa, graças a Deus. Então, esses são os pedidos de agradecimento e de oração. Muito obrigado, eu estou muito feliz porque da última vez que eu vim na inauguração da igreja, eu já estou vindo no aniversário. Que bênção poder participar desses momentos tão especiais na vida da igreja, né? Eu me sinto
obrigada de estar aqui com vocês. Eu louvo a Deus, eu tenho orado muito com vocês. Porque hoje em dia é raro, vocês sabem que é ver uma igreja desenvolver tanto com missões como essa. Continuem assim, firmes, que isso é o que Deus quer para a igreja. Uma igreja que vai além dessas portas. O Vale do Educado seja o nome da vida de vocês.